povo indígena localizado na terra indígena Vale do Javari, estado do Amazonas, que nos últimos séculos passou por uma série de experiências traumáticas e violentas na relação com os não indígenas. Sobretudo no período da exploração extrativista, quando os não indígenas entravam no território tradicional de ocupação dos Corubo em busca de recursos como madeira, petróleo, borracha. Nesse processo, os Corubo perderam quase todos os seus anciões. A partir dos anos 90, num contexto de encurralamento, algumas famílias corubanas passam a estabelecer um contato mais contínuo e pacífico com os agentes governamentais, né, do Estado brasileiro. Então, os Corubo, eles exemplificam o que a gente chama de uma passagem dessa categoria de isolamento a contato inicial, ou seja, essa passagem de categorias que mostra um processo inacabado, um processo que ainda está em curso e que engendra uma série de complexidades e de transformações no modo de vida deles, né? E esse processo com os Corubo, ele não ocorreu de uma forma única, né? Foram 6 eventos de contato entre os Corubo e o Estado ao longo de 96, 2014, 2015 e 2019. Nesses eventos de contato, diferentes famílias, né, foram contatadas em períodos diferentes, locais diferentes, e hoje moram juntas. Então, hoje a gente pode dizer que a população Corubo, ela gira em torno de 150 pessoas, que o Estado considera que são de recente contato, ou em contato inicial. Mas ainda há uma parcela dos Corubo que vive em isolamento, né? E aí, eu gostaria de perguntar algo para vocês. Qual é a imagem que vem à nossa cabeça quando a gente fala de povos indígenas isolados? Pessoas seminuas na floresta, que não têm noção da nossa existência, um pouco a ideia do selvagem obtuso, inocência primordial. Não sei, estou passando aqui vários adjetivos para pensar com vocês essa categoria e fazer um convite a gente desfetichizar a ideia de isolamento e deshomogeneizar a ideia de isolamento. Porque são pessoas que estão ali em relações, né, com animais, com vegetais, plantas, com espíritos e estabelecem contatos ou aproximações esporádicas, às vezes, com outros povos indígenas. O que eu quero dizer é que dentro da categoria de isolamento, você tem diferentes situações de isolamento. Você pode ter um indivíduo, famílias pequenas, como era o caso dos Corubo, ou grupos grandes em isolamento, né? O que eu convido hoje aqui é a gente pensar o isolamento como uma recusa dessas pessoas, desses povos, né, a um certo tipo de relação conosco, os não indígenas, né? E essa recusa, ela reflete uma série de experiências traumáticas que esses povos viveram no passado, né? Com o período colonial, com as frentes extrativistas, expansão pela Amazônia, os projetos desenvolvimentistas da época da ditadura militar. Então, a partir desses traumas e dessas experiências muitas vezes violentas, né, como os Corubo passaram, essas pessoas hoje escolhem recusar essa relação conosco, né? Então, o isolamento hoje ele é uma preciosa ferramenta para o Estado brasileiro, né? Para o Estado brasileiro proteger os territórios onde estão essas populações. Para isso, né, exige uma expertise, um conjunto de especialistas, né, é responsabilidade do órgão indígena estatal, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que tem o papel, né, de mapear, de estudar, para confirmar a presença desses indígenas, né? Isso é feito a partir de um trabalho, né, que envolve desde coleta de relatos, de expedições terrestres, sobrevoos, uso de mapas, e uma vez confirmando a presença desses indígenas ali, você pode fazer o trabalho de fiscalização e de proteção da vida deles, né? Sem forçá-los ao contato.
Só que nem sempre foi assim. Antes dos anos 80, nós tínhamos uma política indigenista de atração contato forçado, muitas vezes, com os grupos indígenas em isolamento. Muitas vezes sem protocolos sanitários, sem plano de contingência. Isso resultou na morte de uma série de pessoas, né, de muitas pessoas, e a partir dessas experiências, né, nefastas, um conjunto de indigenistas passou a refletir sobre as consequências maléficas da forma como a atração dos indígenas isolados era feita. Então, aí, nos anos 80, 87, 88, você tem uma mudança de paradigma dentro da política indigenista brasileira, da atração ao não contato. Ou seja, hoje o Brasil reconhece que esses povos eles têm direito a permanecer isolados. E esse direito ele é previsto na Constituição de 1988 e também na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, só se faz o contato, né? O Estado só faz o contato com esses grupos se a vida deles estiver ameaçada, né? Então, a política indígena brasileira ela vem se apresentando com muitos avanços, né? E como um exemplo a nível mundial. Não sem razão, nós temos aqui no Brasil 114 registros de indígenas isolados, que é a maior concentração do mundo. Só que desses 114, só 28 registros foram confirmados pela FUNAI, né? Uma parte desses registros está dentro da terra indígena Vale do Javari, onde estão os Curupês, né? E quando a gente pensa em isolamento, é inevitável também pensar na ameaça, né? Nas ameaças que rondam essas pessoas. Quando a gente fala de ameaças, a gente pensa também em vulnerabilidade, em fragilidade. Mas não se trata de uma vulnerabilidade essencial, né? Na essência desses povos, e sim uma vulnerabilidade que ela é construída na relação conosco. Então, na relação conosco, há uma fragilidade, porque a gente pode falar em vários âmbitos. Primeiro, epidemiológica, né? São povos que não têm imunidade para muitas doenças que nós temos e eles não têm. Um exemplo clássico disso são as síndromes gripais. Um outro ponto de vulnerabilidade é exatamente a demografia, né? Essas são populações muito reduzidas, que perderam praticamente todos os velhos, como os corubo, ou que têm poucos adultos em idade casável, né? Para ter filhos, para aumentar a população. Podemos pensar também numa vulnerabilidade que é territorial, né? Que a maior parte desses registros que eu mencionei, eles estão fora de áreas demarcadas, né, protegidas pelo Estado brasileiro, né? Então, quando a gente olha para essas populações e a localidade onde elas estão, muitas vezes é cercada de atividades ilegais, né? Filagem, extração de madeira, né? Só ali no Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, né, com 8,5 milhões de hectares, a gente tem diversos tipos de ameaças. A gente tem garim, no Rio do Itaí, a gente tem invasores e caçadores ilegais que entram no território, né, para extrair recursos e vender nas cidades do entorno, sobretudo no Rio do Itapaí. E nós temos também uma região de fronteira, do Rio de Javari faz fronteira com o Peru, onde há uma presença de atividades narcotráficas, né? E além disso tudo, ainda assédio, né, de organizações religiosas que buscam, às vezes, fazer um contato forçado com esses grupos com o objetivo de conversão. Então, os desafios, eles são múltiplos, né? Por um lado, é necessário fortalecer a política indigenista, né? Otimizar a política indigenista, né? E parte disso é pensar sobre isolamento, sobre contato, é olhar para a experiência como dos Coruba, né? Para que cada vez mais tenha estudo dessas áreas e você possa ter interdição de áreas para proteger esses territórios e assim garantir a essas populações o direito ao isolamento. Mas, por outro lado, também é preciso olhar para as terras que já estão demarcadas, né?
e fortalecer o órgão indigenista e a fiscalização desses territórios.